Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de agosto de 2023, nesse sábado ensolarado da cidade de Petrópolis, a cidade imperial. A nossa casa espírita fica num bairro chamado de Morém, na rua Pedro Ivo 251. Então, aqueles que forem de Petrópolis, desejarem nos visitar, estejam à vontade. Hoje nós recebemos na nossa casa, com muita alegria, o nosso irmão Gustavo Ramos, que é trabalhador, né, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. O nosso irmão Gustavo já é um antigo trabalhador da doutrina, eu estive conversando com ele um pouquinho antes de iniciarmos. Ele trabalha como médium psicofônico em mesas de desobsessão há mais de 30 anos, né? Já conversamos com ele para futuros trabalhos, porque esse nosso amigo teve a oportunidade de conviver com o nosso irmão Francisco Cândido Xavier em Uberaba, e isso é muito interessante, né? Uma maravilha. E hoje o nosso irmão Gustavo vai conversar conosco no nosso segundo fórum de ideias e debates espíritas sobre como conciliar as relações de poder, as questões sociais e a ética com a doutrina espírita. Então, será um prazer para todos nós ouvirmos as reflexões do nosso amigo. Eu não me apresentei antes, vou me apresentar agora. Meu nome é Rose Figueiredo, também estava fazendo umas continhas aqui com o Gustavo, também estou aí militando na doutrina há mais de 30 anos. Né? A gente esquece dessas coisas, depois que a gente começa a prestar atenção, e diz assim, não quer dizer que a gente está velho, mas já está bastante experiente no mundo espírita. Né? Então, meus irmãos, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa casa. Nossa casa tem muitas atividades online e presenciais, são cursos, aqueles que estiverem interessados, é só mandar um zap para mim e eu mando o planejamento para vocês, tá bom? Então, estamos muito contentes da presença de vocês aqui conosco. Mas antes de nós iniciar, eu queria perguntar a você, Gustavo, você vai apresentar algum slide? Não. Não, então tudo bem. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de ler uma página dessa obra, Conversando com o Leon Denis. É organizado por Luzia Ribamar, esse livrinho. E aqui eu escolhi uma página do livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, no capítulo 10, que tem por título O Pensamento de Deus. Diz assim Leon Denis: sem o pensamento de Deus, que ilumina as profundezas do cosmos, sem essa luz imorredora, tudo permaneceria imerso em trevas. Esse pensamento, porém, não aparece em todo o seu esplendor, senão aos seres que se tornaram dignos de o compreender, aqueles cujo senso íntimo se descerrou à grande voz do infinito, a esse eterno sopro que perpassa nos mundos e fecunda as almas e os universos. Então, nesse momento, vamos buscar elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, ao orientador espiritual da nossa casa, Francisco de Assis, e a toda essa falange de espíritos amigos que nos amparam, que nos orientam, que nos dão forças para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Senhor, abençoe a cada um de nós. Fortaleça-nos as energias. Dá-nos, Senhor, ombros fortes para que cada um de nós possa carregar a sua cruz. E também, Senhor, te pedimos que potencialize os nossos pensamentos, a nossa boa vontade, para que cada um de nós, Senhor, possa cumprir com a sua missão, aquela missão que o Senhor nos destinou a realizar. Que nós possamos trabalhar intensamente nessa doutrina, estudando, aprendendo, aplicando teus ensinamentos no nosso dia a dia. Mas, acima de tudo,
seguindo a orientação do Mestre quando nos ensinou a amar a Deus acima de tudo e ao próximo a ti mesmo. Porque assim, Senhor, estaremos aceitando o jugo de Jesus. E que cada um de nós possa, a cada dia, se melhorar mais, para nos tornarmos aqueles discípulos que o Senhor necessita para trabalhar em sua seara. Nessa tarde, Senhor, tão linda, te pedimos que, por acréscimo de misericórdia, potencialize o pensamento do nosso irmão Gustavo Ramos, para que ele possa nos trazer as suas reflexões, e assim, que elas possam tocar o nosso coração e nossa mente, ajudando-nos no nosso processo de educação. Também te pedimos que abençoe o nosso irmão, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu lar, a sua casa espírita, e que ele possa continuar trabalhando intensamente na tua seara, Senhor, como tem feito até hoje. Assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós e sobre nossos lares, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciado o nosso segundo fórum de ideias e debates espíritas na tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meu irmão, eu estou passando aqui a palavra para você, tá bom? Você tem até umas 5h20 para fazer as suas considerações. Que Deus te abençoe e continue também a abençoar cada um de nós. Obrigado. A palavra está com você. Obrigado. Uma boa tarde para todos. Que Jesus seja conosco, nos auxiliando para que as nossas reflexões possam nos ajudar ainda mais, nos capacitando aos trabalhos que nos compete realizar nessa existência e nos tornarmos cada vez mais úteis nos nossos relacionamentos aqui na vida. E partindo do tema, um tema muito amplo, que dá margem para que nós percorramos diversos apontamentos do comportamento do homem na Terra, entre muros, que é entre os seus companheiros de jornada, né, o homem aqui na Terra, mas acho que a grande partida é nós nos aliarmos a esse princípio que a doutrina espírita vem destacar no século XIX como uma bandeira que deu o norte para que Kardec pudesse codificar a doutrina, que é o princípio da imortalidade da alma. A imortalidade da alma, desde antanho, desde épocas remotas, o homem sempre cuidou de se preocupar com isso. Mas na infantilidade da sociedade primitiva, ele não entendia como que seria o pós-morte, mas se preocupava criando as suas ideias, as suas mitologias acerca disso. Desde a época dos Vedas, como nós vamos encontrar no próprio Egito Antigo, a morte é algo que sempre esteve presente na vida daquelas sociedades, despertando o desejo de se relacionar com o futuro, com o eterno, e sempre preocupado com essa relação. Tanto é verdade que sempre na sociedade da humanidade, sempre em todas as sociedades, foram discutidos o pós-morte, tanto nas culturas pagãs quanto nas culturas monoteístas, sempre existiram. Mas a doutrina espírita, no século XIX, ela vem desvendar, ela vem dar luz no pós-morte. E é interessante que, a partir desse sentimento, agora claro, racional, lógico, da vida após a morte, pôde-se entender de uma forma perfeita quando Jesus dizia que o seu reino não era deste mundo. Porque com a doutrina espírita ficou fincado a lição de que nós estamos aqui transitoriamente, mas nós pertencemos a um mundo que não é da Terra, é o mundo dos espíritos. Nós somos espíritos eternos, jornadeando várias reencarnações num processo evolutivo. Isso foi muito importante, impactou esse raciocínio lógico, que já é um raciocínio que era ainda discutido de forma muito rudimentar no passado, veio agora se aliar
com a ciência e a filosofia, e estabelecendo, então, a moralidade que esses conhecimentos podem nos impactar enquanto homens aqui na Terra. E vejam, Eduardo Guimarães, do Rio de Janeiro, um orador, ele, ao escrever um livro sobre a fé e a razão, ele deixa uma frase tão simples, mas de uma proposta tão profunda para os nossos raciocínios, que diz o seguinte: muitos de nós cremos na imortalidade da alma, mas ainda não nos sentimos espíritos imortais. Olha que simplicidade, maior que profundidade. Muitos de nós cremos na imortalidade da alma, defendemos, estudamos, sabemos, já lemos diversas obras a respeito, já fazemos dissertações acerca da imortalidade da alma, mas isso não significa que nós vivamos aqui na Terra sentindo-nos espíritos imortais. Porque sentir-se espírito imortal aqui na Terra faz com que nós mudemos muitas vezes os valores, os paradigmas que norteiam a nossa vida aqui na Terra. Porque muitas vezes nós defendemos, acreditamos e discursamos sobre a imortalidade da alma, mas agimos como se fossem extremamente materialistas, vivendo o carpe diem, o momento atual, as necessidades preementes da Terra. E a balança de valores fica contraditória entre o que nós acreditamos sermos imortais e a forma que procedemos na Terra, apegados à matéria, e não agindo como espíritos imortais. Há uma grande diferença nisso. E nós lembramos que Eurípides Barçanufo, já no início do século XX, no Triângulo Mineiro, na cidade de Sacramento, ele traz uma revolução na educação quando ele fala da educação integral, que hoje nós temos que buscar educar as pessoas, as crianças, uma pedagogia que vai atingir seres imortais, espíritos. Nós não podemos educar pessoas, nós temos que buscar educação de almas. Por isso que o Espiritismo, como nos diz Emmanuel, é a grande universidade de almas. Porque a universidade representa o centro de todas as faculdades inerentes ao ser humano, centralizadas, que nós denominamos centro espírita. E Eurípides divaga isso para a natureza, dizendo que a educação tem que ser de espíritos. Porque quando nós nos sentimos espíritos e vivemos como tal, nós não mudamos a forma de nos relacionar com as pessoas. E é interessante que Guimarães Rosa, ele tem uma frase que eu gostaria de trazer também, que eu acho muito pertinente para que nós consigamos desenvolver o nosso raciocínio, que ele diz o seguinte: há um momento na vida da gente em que o único dever é inserir ferozmente no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Olha só, inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Imagina se nós pudéssemos inserir nos nossos dias o máximo de eternidade, ou seja, o sentimento de eternidade, desde o levantar e a forma que nós iremos passar o dia, levando conosco esse sentimento que somos espíritos eternos, trazendo isso, essa eternidade no dia a dia. Isso faz com que nós mudemos, com certeza, o nosso comportamento aqui na Terra. Porque falar de comportamento aqui na Terra, nós estaremos falando exatamente da ética espírita, do comportamento. Paulo de Tarso, a carta aos Coríntios, ele fala que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Estimulando-nos a perceber que nós sempre estaremos vivendo, gladiando conosco mesmo, entre o que queremos e o que devemos. E é uma luta, tal qual aquele livro, né, O Médico e o Monstro. Parece que nós temos o médico e o monstro sempre dentro de nós
nos estimulando nessa luta, nesse combate interno, que muitos trazem a figura da reforma íntima, demonstrando essa luta para que nós destruamos nossos vícios do passado e construamos um homem novo para o futuro. Mas o importante é perceber que, quando se fala em educação do espírito, é a proposta para perceber que, quando nós vamos estudar alguma coisa, quando lemos um livro, quando vamos dar aula de evangelização, seja em qualquer área educacional, tanto acadêmica quanto social, sempre temos que olhar as pessoas como espíritos imortais e sentirmos-nos como tal. Muda completamente a forma de nos relacionar. E hoje, o tema proposto nos leva a esses questionamentos. E vejam, quando a gente fala de ética aqui na Terra, nós estamos falando da conduta moral, comportamental, aquilo que eu quero, aquilo que eu posso e aquilo que eu devo fazer. Essas três questões, como já nos ensina Mário Cortella, são as questões relacionadas à ética comportamental. Na época de Kardec, a palavra ética ainda não era usual dentro da área acadêmica. Então, Kardec trata da moral, da educação moral cristã, né? Dos valores e dos princípios. Hoje, nós percebemos que esse comportamento do que eu quero, do que eu posso, do que eu devo, é uma luta constante perante toda a existência. E se nós analisarmos que as respostas elas podem ser antagônicas entre si, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero, é complicado. Quando há harmonia entre essas três questões, nós encontramos um equilíbrio. Eu quero, eu posso, eu devo, está em equilíbrio. E o equilíbrio é a harmonia do universo. Aristóteles já nos ensinou que a perfeição estava no meio. A harmonia estava no equilíbrio. Não está nos extremos. E para que nós consigamos ir balançando as experiências, para ir buscando o centro do equilíbrio, para que a gente se encontre nessa parte de harmonia comportamental, é necessário as experiências. Por isso que a gente sai de um extremo, bate no outro, volta para o outro, até que a gente vai aprendendo na vida, a gente vai aprendendo a se adequar e buscar o nosso equilíbrio. Dessa forma, nós percebemos que, acima de tudo, em primeiro lugar, ao nos sentirmos imortais, nós percebemos que ser espírita não se trata de um título sectarista religioso. Eu sou espírita, eu torço para tal time, eu sigo tal partido religioso, como se o espiritismo em nossa vida fosse uma classificação a qualificar a nossa religião. Não. A proposta espírita, ela é muito maior do que isso, porque o espiritismo não é mais uma religião no planeta Terra. O espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Então, quando nós nos declaramos espírita, nós estamos assumindo um compromisso de filosofia de espírito eterno, diante de um projeto consolador no planeta, que veio para ficar eternamente entre nós, conforme Jesus prometera ao anunciar que enviaria o Consolador, que está transcrito em João, capítulo 14, versículo 26. E vejam, eu, como espírita, eu não vou ter momentos que eu ajo como espírita e momentos que eu não ajo como espírita. Daí eu estaria sendo sectarista. Eu tenho um comportamento dentro do centro, um comportamento fora do centro. Não existe. Porque a doutrina espírita é algo que influi o nosso ser enquanto desejo espiritual. Percorre nossas veias. Vejam, dentro desse conceito que eu estou a colocar, nós nunca encontraremos, de uma forma na vida, um advogado espírita, um político espírita, um engenheiro espírita, um médico espírita. Não.
Se o espiritismo é algo que nos preenche o ser, e não a existência, o ser, nós encontraremos espíritas advogados, espíritas políticos, espíritas médicos. É diferente. Não se cria classes sociais de espíritas advogados, mas encontraremos de advogados espíritas, encontraremos espíritas advogados, como espírita em qualquer momento em que estejamos. Eu gostaria de lembrar também a figura de um senhor que eu conheci em São Paulo, chamava José Gonçalves, muito amigo do Chico. Ele fundou a Casa Transitória Fabiano de Cristo na década de 50 em São Paulo, com a orientação do Chico. O senhor Gonçalves ele foi um grande trabalhador na Seara, e ele dizia o seguinte: o espiritismo está em nós enquanto ser, ao ponto de nós percebemos que temos compromisso de agir com o evangelho em qualquer circunstância, não dentro do centro ou não na pregação espírita. Então, certa feita, eu estava lá com ele em São Paulo, e ele havia contratado um pedreiro para fazer o calçamento dentro do centro, uma calçada. E eu lembro que a pessoa fez um calçamento sem um nível adequado, o caimento da água todo errado, a argamassa muito mal compactada. Eu sei que foi um serviço inadequado dentro da qualidade que deveria, no mínimo, existir de um profissional na construção civil. E eu lembro que o seu Gonçalves, ele nos chamou e falou: olha que serviço esse pedreiro fez. Ele agiu sem o evangelho. Ele não aplicou o evangelho a fazer essa calçada. Na época, eu era até adolescente, eu achei muito curioso ele fazer uma ligação do evangelho com o resultado profissional de um pedreiro. Mas hoje eu entendo o que ele estava a dizer. É aquela essência espírita ou evangélica que permite que nós expressemos a fé em Deus, expressemos a nossa admiração e compromisso com o Evangelho de Jesus em tudo que fazemos. A forma que nós vamos trabalhar, a forma que redigimos os ofícios, a forma que postamos os nossos trabalhos acadêmicos ou profissionais numa rede social, tudo, a forma que nós nos comportamos numa festa, num show, num clube, a forma que fomos jogar um esporte, praticar uma atividade, tudo estará exarando de nós aquilo que nos pertence, que é o sentimento e a sintonia com aquilo que acreditamos enquanto temos fé em algo. Então, assim como aquele pedreiro não aplicou o evangelho, que provavelmente ele possua, na forma adequada para fazer o serviço, que ele poderia fazer melhor, quantas vezes nós claudicamos o evangelho, nos tornando relapso no trabalho, desatentos na educação dos filhos, a forma que dirigimos no trânsito, a forma que nos relacionamos. Aí sim, porque vejam, certa feita eu estava conversando com o Raul Teixeira, isso já faz algum tempinho. Eu conheci o Raul em 78, aqui em Pinda, e quando o Raul abordava esse tema, acerca de Paulo de Tarso, quando nos incita a fazer o que devemos, né? O Raul, certa feita, falou, para mim, particularmente, porque eu era muito ativo no centro, eu fazia campanha do quilo, fiz 25, 30 anos campanha do quilo, campanha de hospital, campanha no cemitério e trabalhos sociais imensos. Daí o Raul, certa feita, falou para mim assim: Gustavo, na verdade, você não está praticando a caridade. Eu me assustei. De uma forma jocosa que ele quis me trazer o ensinamento. Ele falou, na verdade, você está treinando a caridade. Porque quando nós estamos no centro espírita, trabalhando socialmente, nos relacionando com as pessoas dentro do centro, ouvindo os problemas das pessoas dentro do centro, interagindo e criando força para que nós nos melhoremos e ajudemos cada vez mais as pessoas necessitadas, espiritual
ou materialmente, tantos anos de doutrinação, umas reuniões mediúnicas, e o Raul fez uma conclusão: tudo isso é treino, porque a prática é quando estivermos fora do centro. Aí você vai praticar aquilo que você treinou no centro. Então, nós treinamos no centro para depois praticar na vida, no cotidiano, que é bem mais complicado. É lá fora, é na prática. O centro nós treinamos, fazemos várias práticas de treinamento. Pronto, agora vai viver isso que você está treinando aqui no centro. Então, vamos constituir família, vamos ter vida profissional e vamos, muitas vezes, nos lançar em núcleos sociais, adversos, muitas vezes, ao Evangelho, onde nós teremos que pautar da forma que Jesus já nos pediu que nós fôssemos as vanguardas do seu Evangelho aqui na Terra. E quando nós estamos para realizar algo, é importante verificar que nós só temos muitos valores do que nós fazemos, depende daquilo que fazemos sem que ninguém esteja nos vendo, quando nós estamos no anonimato. Platão tem uma frase que fala que a virtude de um homem é quando ele faz alguma coisa tendo atrás de si somente uma porta. Eu vou explicar por que ele falou isso. Porque imagine vários homens em fila. Tudo que um homem da frente faz, o de trás está vendo. E assim sucessivamente. Ele faz alguma coisa, por mais que o da frente não veja, ele sabe que atrás tem alguém vendo. Daí Platão fala que o valor da virtude é o último, que quando ele faz alguma coisa, não tem ninguém vendo, só uma porta. Aí está o valor do homem. Quando ninguém percebe e ele age nesse anonimato de acordo com a harmonia daquilo que ele acredita, daquilo que ele prega. E eu gostaria também de fazer uma ilação dentro desse raciocínio a respeito do nosso comportamento, como ele é influenciado quando outras pessoas vêm ou deixam de ver, quando estamos no centro, quando estamos fora do centro, que é a seguinte imagem. Imaginemos hoje, cada um de nós, que iremos acordar amanhã e, ao despertar, abrir os olhos na cama, nós encontraremos Jesus de pé do nosso lado. Uma ideia, uma figura. Imagina a gente abrir o olho e ter Jesus parado do lado da cama de pé, nos olhando. Se a gente não desencarnar de emoção, e vamos imaginar que Jesus venha nos dizer o seguinte: Gustavo, hoje eu vim aqui, no momento que você está acordando, com um objetivo. Hoje eu vou passar o dia todo com você, presente, materializado com você o dia todo. Eu vou ser seu companheiro até o final do dia. Seria uma emoção tremenda, uma coisa que nós estaríamos embevecidos, né? Como será que vai ser nosso dia? Vai ser como todo dia que nós agimos? Ou vai ser um dia diferente? Completamente diferente. Mas aí nós vamos perceber como que a gente vai agir tendo Jesus do lado, presente. Eu acho que a gente vai sair da cama numa vibração para os familiares. O café da manhã vai ser o melhor café possível. A gente vai, muitas vezes, fazer até pressa para tomar café, coisa que a gente não faz nem nas refeições principais. Vai até chorar no café de emoção, agradecendo pelo pão da manhã. E a gente nem lembra de tomar café, muito menos fazer pressa em família, né, quando acorda, né? A gente acha que vai ser aquele dia que, na hora que vai tirar o carro da garagem com Jesus sentado do lado, porque ele prometera ficar conosco o dia todo. Se o vizinho aparece, a gente desce do carro para cumprimentar o vizinho, perguntar como ele está. O vizinho vai estranhar, porque no dia seguinte a gente não olhou na cara. Mandou recado lá que estava bravo, lá, que o som estava alto, gritou.
Agora, no dia seguinte, desce do carro para cumprimentar o vizinho, abraça. Sobe no carro, vamos dirigir o carro até o trabalho. Acho que a gente nunca dirigiu o carro com tanta doçura. As pessoas podem vir nos atravessando na contramão, nos perturbando no trânsito, a gente vai estar em paz. A gente fala, vai, meu irmão, vai, fica tranquilo. Se um filho da gente vê aquela cena, ué, pai, o que aconteceu hoje? O outro senhor só falou palavrão, nervoso, buzinou. Mas que tá... E a gente, Jesus está do lado. Como é que eu vou agir de outra forma? No trabalho, vão achar a gente completamente louco. A gente vai de mesa em mesa, com carinho com as pessoas. Eu sei que vai ser aquele dia que nós vamos dar o máximo. Mas por que nos outros dias nós não somos assim? O que será? Então, vejam, a dificuldade nossa, né? A gente viver essa dualidade. Paulo de Tarso tem uma frase que diz o seguinte, é uma carta que ele escreveu aos Gálatas. Triste homem que sou, que não faço todo o bem que desejo, mas faço sim todo o mal que não quero. Olha a frase de Paulo. Triste homem que sou, que não faço todo o bem que desejo, mas faço sim todo o mal que eu não quero. Olha que luta de Paulo. Saber o que é certo e a gente não consegue praticar. E a gente fica com aquele sentimento de culpa. Triste homem que eu sou, eu quero fazer certo, mas quando eu vou agir, eu ajo errado. Eu fico nessa luta. E é uma luta que nós temos que vencer. Sermos honestos, compreender as nossas fraquezas, mas não desistir da luta. Porque Paulo, se assim o disse, ele, em outra oportunidade, então, como vitorioso, ele descreve a Timóteo. Não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Olha que diferença de frases. Ele entrara na sintonia do mestre, podendo dizer, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já pensou a gente agir já na sintonia do Cristo? Na harmonia da vontade do Evangelho? Mas é uma luta, é uma proposta que nós temos que desenvolver. Emmanuel, através do Chico, tem uma frase que diz o seguinte: se ainda não conheces o Evangelho de Jesus, você é livre para fazer o que gosta. Pode fazer. Mas, se você já conhece o Evangelho do Cristo, você é livre, agora, para fazer o que deve. Emmanuel. Se você não conhece, não sente o Evangelho de Jesus, você é livre para fazer o que gosta na vida. Mas se já conhece o Evangelho, já sente o Evangelho no coração, nós estamos livres para fazer o que devemos, porque é compromisso. E quando nós fazemos o que devemos, nós vamos agir de acordo com a vontade do alto, e não de acordo com as nossas vontades da terra. Porque nós temos costumes de agir condicionando a nossa vontade ao serviço que realizamos. É aquela caridade sempre condicional. A hora melhor para nós, da forma melhor para nós, com resultados adequados e que não tenhamos tanto prejuízo e dor de cabeça em fazer o bem. Nós vamos condicionando as nossas formas de agir de acordo com aquilo que nos convém aqui na Terra. E a entrega não se faz 100%, não é uma entrega perfeita. Meus irmãos, e eu também trouxe aqui, que eu gostaria de falar para vocês, do seguinte. O tema de hoje nos abriu vários raciocínios para que nós buscássemos ilações acerca da responsabilidade do espírita em sociedade. Eu confesso que eu já li muito, eu já ouvi muito e já estudei bastante a doutrina para perceber que nós não precisamos complicar
raciocínios filosóficos, religiosos, científicos, para entender a regra do bem proceder. Basta buscarmos a pureza, simplicidade do Evangelho de Jesus. É isso. Aonde estivermos, temos compromisso de ser representantes do Evangelho de Jesus. É uma tarefa extremamente árdua, difícil, mas é uma proposta que nos cabe hoje. Para que nós percebamos que nas relações sociais que o mundo nos coloca e as propostas que somos instados a agir no mundo, verificamos que o espírita ele não foge às suas responsabilidades aqui na Terra. Pelo contrário, nós temos responsabilidades políticas imensas. Nós temos que estar sempre politizados. Tanto é verdade que, se nós analisarmos politicamente falando, o espírita é a pessoa que mais se coloca na política social, principalmente política educacional. Nós estamos inseridos nas periferias, atendendo às dificuldades do nosso semelhante, que tem problema com a política de transporte, com a política de saúde, e o espírito está inserido nesse projeto. Não falo da política partidarista, não. Eu falo da política enquanto cidadão inserido numa polis. E nós temos que estar atentos a esses interesses. E quanto mais percebermos que espírita envolvido com a administração, com a legislatura, com o judiciário, melhor será para que haja adequação paulatina e modificações, adequando cada vez mais a nossa sociedade ao Evangelho de Jesus. E quando eu falo em sociedade, lembremos que os Espíritos trazem no Livro dos Espíritos capítulo acerca da sociedade enquanto lei, sobre a lei da sociedade, porque nós vivemos em sociedade. Para que isso ocorra, faz-se necessário que nós estejamos sempre politizados. Mas o próprio André Luiz, no livro Conduta Espírita, adverte-nos da dificuldade que temos de trabalharmos pelo interesse maior, público, coletivo, sem que deixemos nossos interesses pessoais, de vaidade, particulares, tomarem a frente. São grandes dificuldades que nós temos quanto a isso. E lembremos-nos alguns nomes da doutrina que fizeram um trabalho doutrinário maravilhoso, mas também que se dedicaram ao bem coletivo na política. O próprio Eurípides Barçanufo foi 2 vezes vereador em Sacramento. E, como vereador, foi o responsável de trazer o bonde para a cidade e a luz elétrica. Doutor Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, político, deputado. Caibar Schutel, em Matão, foi prefeito da cidade. Agora, olha os ideais dessas pessoas. Doutor Bezerra foi deputado no Rio de Janeiro em época que não era remunerado, não tinha subsídio político. Hoje, além de ter dinheiro para o cargo, ainda há aquele dinheiro que é formado o seu comitê de trabalho. Mas, propriamente, Eurípides Barçanufo, porque ele é uma época, antigamente, que era um munus público. Era um munus público trabalhar como vereador. A pessoa não estava ganhando para listar, estava se doando para listar. E hoje, muitas vezes, ainda é um munus público. A pessoa sofre, muitas vezes se expõe por uma causa de servir a coletividade. Mas esse processo de adequar ainda é difícil, porque nós não encontraremos no futuro, se Deus quiser, bancada espírita dentro do Congresso, partido espírita com representatividade política. Porque lembra que eu falei que nós temos que sempre perceber que o espiritismo é o que vem antes, preenche o ser.
Então, espíritas políticos sempre vão ter, e deverão ter vários, desde que a pessoa tenha a vocação própria e o desejo de servir aqui na Terra, no bem. Mas isso não significa que nós vamos ter deputado espírita, que tenhamos espírita deputado, que não leve para a bandeira da doutrina o partidarismo, o proselitismo, que isso é coisas do homem, que tem que ser resolvidos pelo homem aqui na Terra. E é dentro desses conceitos que nós vamos analisando que Kardec fala que o verdadeiro espírita é reconhecido como os verdadeiros cristãos. Ele cria no Evangelho a similitude entre ser espírita e ser cristão. E é interessante porque, quando vai definir o espírita, coloca-se que ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as más inclinações. Então, ser espírita é estar se buscando a transformação moral, mas num contínuo esforço para domar as más inclinações. Isso não é fácil. Primeiro, a gente analisar nossa capacidade de esforço. Será que nós nos esforçamos no máximo? Ou despendemos poucas forças para fazer domar as más inclinações? Qual que é a nossa força de esforço? E é uma coisa íntima de cada um sabe o seu potencial. Eu poderia dar 100, será que eu estou dando 100 para me melhorar? Será que eu estou renunciando, me esforçando no limite, capaz do meu poder de força? Ou eu faço um pouquinho de força e está tudo certo? Então, já é uma questão a ser discutida. A segunda questão, domar as más inclinações. Que más inclinações? Eu conheço as minhas más inclinações que eu tenho que domar? Ou não conheço? Ou eu domo aquilo que eu acredito? E nunca me aceito tão negativo. Se alguém me fala alguém diz que o Gustavo é avarento, eu nego. Eu sou econômico. Se alguém fala que eu sou violento, não, eu sou enérgico, disciplinado. Que más inclinações são essas que eu tenho que domar com muito esforço? Aí a importância da gente se conhecer, né? Buscar a orientação de Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, para que a gente possa utilizar os esforços no limite para buscar entender quais inclinações negativas que têm que ser domadas. E no livro Opinião Espírita, quem quiser ler o primeiro capítulo do livro Opinião Espírita, que foi feito por Emmanuel e André Luiz, as perguntas ímpares são... os capítulos ímpares são de André Luiz e os capítulos pares são de Emmanuel. O primeiro capítulo chama Examinemos a Nós Mesmos. E nesse capítulo, André Luiz, através de Chico, ele fala que espírita hoje, que não se melhora no prazo de 3 anos, é um espírita estacionário. Olha que interessante. E lá ele coloca uma sequência de perguntas para você ler e fazer uma análise se você se melhorou nos últimos 3 anos. Como é que era você há 3 anos atrás? E como é que é você hoje? Nesses últimos 3 anos, você melhorou a forma de se relacionar com seus familiares, você se tornou uma pessoa mais paciente, você perdoou com maior frequência. Então, o André Luiz pergunta sobre... E ele coloca várias questões para você responder dos últimos 3 anos. Se você, nesses últimos 3 anos, é a mesma pessoa, do mesmo jeito, os mesmos efeitos, André Luiz fala, então, que você paralisou a sua evolução. E ele foi caridoso, hein? Colocou 3 anos. Santo Agostinho fala para a gente fazer o balanço diário. André Luiz ainda coloca 3 anos no livro Opinião Espírita, o capítulo 1, Examinemos a Nós Mesmos. Está lá. A importância da gente ter essa autoanálise de 3 anos para cá. E de tudo isso que estamos colocando, nós percebemos que somos espíritos eternos, como nós falamos no início,
com propostas aqui na Terra muito definidas pela espiritualidade para que realizemos algo. Nós viemos com propósitos definidos. Para tanto, recebemos muita ajuda, muitos recursos para que a reencarnação se fizesse da forma que hoje está sendo, no meio que convivemos, na geografia que nos localizamos, nas circunstâncias e gêneros de vida que estamos nos relacionando. Tudo isso dentro de uma proposta para que consigamos nos tornar melhor. Simplesmente nos tornar melhor. E só se é possível se tornar melhor através do exercício do bem com o semelhante. É no atrito com o semelhante, é no relacionamento com o semelhante que nós burilamos e domamos as nossas más inclinações e defeitos. Percebam, todos os objetos pontiagudos, com o atrito com outros objetos, duas pedras pontiagudas se atritando, elas vão perdendo aquela aderência e vão se formando mais dóceis e lisas na sua forma. Nós estamos num processo de relacionamento para nos melhorar. E só vamos melhorar se nos tornarmos úteis no relacionamento com o semelhante. Nesse processo, nós verificaremos que é errando, acertando, mas sempre aprendendo. E eu acho que essa é a grande lição de hoje, que nós estamos a colocar. E fica aqui uma proposta para que nós nunca desistamos de nos levantar constantemente. Porque, com certeza, teremos várias quedas nesse processo de autoburilamento e de melhoramento. Mas, se estivermos unidos, verificaremos que todos os grandes espíritos tiveram seus momentos de dificuldade. Paulo, Pedro, Tiago, todos foram espíritos muito fortes, mas principalmente demonstraram a sua força e a fortaleza interior nos momentos de queda, onde se soergueram e se transformaram em verdadeiros baluartes a nos dar o exemplo a todos nós. Eu agradeço a oportunidade e deixo aqui um beijo no coração de cada um. Agradecemos ao nosso irmão Gustavo pelas suas palavras, realmente ele nos deixou bastante material para reflexão. Já anotei até aqui, Opinião Espírita de Emmanuel, de Franciscano Xavier, capítulo 1. Vamos ler quando chegar em casa e fazer essas perguntas para ver qual vai ser o nosso aproveitamento. Então, meus irmãos, eu agradeço a vocês, agradeço ao Gustavo ter aceito o nosso convite. Esperamos poder contar com ele mais uma vez em nossa casa para conversarmos sobre esses temas tão ricos. Se alguém desejar fazer alguma pergunta ao Gustavo, né? O Gustavo está aí, tem mais uns 5, 10 minutinhos. Se alguém quiser questionar, perguntar alguma coisa ou trazer alguma palavra para enriquecer o nosso estudo, fica à vontade. Ô, Tiago, ô, Gustavo, Tá bom. boa tarde. Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos. No decorrer da tua colocação, da explanação, né, muito feliz, agradeço todo esse cabedal de informações, de reflexões que você nos trouxe, nos enriqueceu muito. E aí, num determinado momento, você deu o exemplo, né, daquela questão do pedreiro, em que fez o piso de forma não correta, em que eu não me recordo o nome da pessoa que você citou, né, que disse que falta o evangelho nesse pedreiro. Aí a pergunta é, além de faltar o evangelho, faltou a técnica? Ou seja, que às vezes o pedreiro até fez com a melhor boa vontade, mas faltava-lhe capacidade, habilidade, né? Então, às vezes a gente lida com isso, com a limitação do nosso irmão, que ainda não está no ponto ideal de poder dar retorno a nós aquilo que a gente espera de um irmão.
Então, eu queria que você refletisse sobre esse aspecto que teve durante a sua colocação, muito interessante. Alberto, eu estava presente lá, não é o caso, porque era um pedreiro já de muitos anos que prestava serviço para as pessoas ali, inclusive para a entidade, que já fizeram vários outros serviços, e provavelmente num dia ele não foi cuidadoso. A sua técnica já era conhecida por todos já sabiam que ele era capaz de realizar com qualidade, e assim somos nós na vida, né? Nós, muitas vezes, quando estamos de mau humor, quando estamos sendo mal remunerados, nós relaxamos na nossa técnica, no nosso zelo. Isso é evangelho a ser aplicado, porque evangelho não é algo para ser falado nas cátedras, nos templos, nos centros. Evangelho é vivência, é praxis, é comportamento. Então, uma pessoa, se estava incapacitada emocionalmente para executar um serviço, é perfeito, mas executá-lo de uma forma, de um prejuízo tão grande, gastando todo o material que ele gastara. Então, quando o seu Gonçalves fala que não é que ele não estava com o evangelho, ele falou que a calçada estava sem o evangelho. Eu achei interessante, porque é uma realidade nossa. Quantas vezes nós assim somos, malbaratamos as nossas ações quando nós não estamos devidamente motivados, ou não estamos sendo observados, ou queremos tirar vantagens e lucros e diminuir prejuízos e custos, e muitas vezes nós abdicamos da prática evangélica, que é tão simples no proceder de cada um, né? Obrigado, Gustavo. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Eu, Vera. Pode ficar à vontade, Vera. Quando se fala de autoconhecimento, a gente observa que, como você mesmo colocou, né, que a gente fica se justificando. E, com isso, não se trabalha aquilo que precisa ser trabalhado. Então, eu gostaria de saber de você qual a forma que a gente pode observar em nós mesmos, é uma maneira assim, mais prática, porque a gente fala muito de autoconhecimento, mas muitas de nós não sabemos nem como trabalhar determinadas asperezas em nós, né? É essa a minha pergunta. Uma proposta Vera, sua. a sua pergunta é por demais pertinente, só que eu confesso que eu não estou nem capacitado para responder, tendo em vista que Santo Agostinho responde para Kardec essa mesma pergunta que você fez agora. É a seguinte, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Daí, a espiritualidade fala, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Que é aquela frase que está no Templo de Delfos, na Grécia, né? Que Sócrates fez muita menção, está escrito, conhece-te a ti mesmo. Daí, então, Kardec pergunta para os espíritos, espera aí, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, como você o disse agora, Vera. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? É a pergunta que você fez. Eu confesso que a resposta é quase uma página inteira, né? Então, eu vou falar com as minhas palavras um resumo, mas eu peço que não percam na íntegra o que Santo Agostinho explica para Kardec acerca da como que a gente vai saber como se conhecer e não falhar em ficar sendo indulgente com os nossos defeitos, né? Que a gente é rigoroso com o defeito alheio. O outro fez errado. A gente arruma desculpa, é indulgente conosco e sempre saímos nos defendendo, né? Então, é essa passagem que a gente até usa o termo, que é um colilóquio com o travesseiro, que Santo Agostinho propõe. Por que eu falo colilóquio com o travesseiro? É a conversa com a consciência toda noite antes de dormir. Então, Agostinho fala para que nós façamos
algumas perguntas à nossa consciência de como foi o nosso dia. E sempre colocou o semelhante na relação de comparação daquilo que fizemos, para saber se nós estamos sendo bondosos demais conosco e rigorosos com o semelhante, na interpretação das nossas condutas. Imaginemos ao contrário, como nós nos sentiríamos se alguém tivesse feito aquilo, como nós julgamos quando alguém fez aquilo que nós praticamos. E Santo Agostinho vai dando, então, as condições de análise para sermos justos nesse autoconhecimento. Eu deixo aqui, então, a proposta. Quem quiser ler a pergunta 19A, que é a resposta completa de Santo Agostinho. Tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada. Inclusive, pela sua fala na palestra, foi muito boa. Gostei muito e tocou, com certeza, a cada um de nós. Obrigada, tá? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa ao nosso amigo Gustavo? Sou eu. Pode falar. Gustavo, não é uma pergunta, não. É só para agradecer o desafio de colocar Jesus no nosso lado. Me deu um frio na barriga. Meu Deus do céu. Olha, eu poderia falar do nosso guia protetor. Não. Você foi realmente cruel com a gente. Colocar Jesus do nosso lado vai ser um desafio muito grande, mas eu acho um exercício muito bom, porque realmente vai ser a consciência da gente vai doer em todo momento, na nossa fala, nosso comportamento, na nossa atitude, até no nosso pensamento, que ele vai estar lendo. Vai estar lendo, já pensou? Não vai dar para esconder. Então, é só agradecer a você. Igual quando a gente estava do lado do Chico, era um problema, gente. Era um problema. Eu faço ideia. Nossa, uma sensação que você está despido. Sim. Era interessante. E tinha hora que você pensava, o Chico só olhava. Eu falei, meu Deus, você já pensou? Tá bom, é só para agradecer a você. Eu gostei do exercício, muito bom. Vou usar de vez em quando, todo dia não, que não vai dar. Agora, aproveitando que a Carmen falou, me veio, né, um calafrio até. Imaginar Jesus em pé ao lado. Eu me lembro do professor José Jorge, quando ele dizia assim, um grande trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, muitos anos, ele dizia assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Então, eu fiquei pensando agora, essa cena, você despertando Jesus do lado. Essa é ótima. Vergonha, porque você sabe, você tem consciência do que você faz, do que você pensa, porque você já tem 5 minutos de evangelho, como diz Emmanuel, né? Quem tem 5 minutos de evangelho tem responsabilidade. Então, nós já temos essa consciência, nós não podemos alegar essa ignorância, porque a ignorância nos protege, né? A ignorância nos protege, mas nós não temos ignorância mais, já temos 5 minutos de evangelho. Então, essa agonia de você saber Jesus do seu lado, e você sabe que ele está sempre ao seu lado, mas naquele momento se concretizou isso. E a vergonha de você saber que não está colocando. O bom se a gente pudesse agir com Jesus do lado, naquele momento, da mesma forma que estávamos agindo antes. Daí seria coerente o nosso viver, né? E você... Agora, Rose, só por curiosidade, eu sempre tive a frase do José, muito adorei, mas eu sempre falei o seguinte, eu nunca tive medo da morte, eu particularmente. Eu sempre tive medo da vida, porque é na vida que a gente se complica. É aqui que a gente, né? Os egípcios já colocaram lá nas pirâmides, tem uma frase, né, que é muito falada, que diz o seguinte, viver bem para bem morrer. Então, o problema da morte não está na morte, está na vida. Conforme você vive, vai relacionar-se com a morte. Então, meu medo é da vida. Então, você ter a certeza ali naquele momento, né, vendo essa imagem de Jesus ao lado, de que você está mal, que você age mal. Naquele momento você vai ter essa ideia da questão do 919A, né? Você sabe quem você é. E você sabe que Jesus sabe também o que você pensa, mas a misericórdia, o amor dele, jamais ele dirá para você, meu filho, eu sei quem você é. Então, essa sensação, né, de você de frente para a tua realidade é uma dor muito grande.
muito grande, né? De você saber por que, aí vem a frase de Paulo, né? Por que eu ainda não faço o que quero e só faço o que não quero? Então, essa presença de Jesus nos leva a todas essas reflexões. Por que eu ainda ajo assim? E saber que naquele dia você vai agir diferente porque Jesus está ali. Ô, Rose, Fala, Vera. voltando lá numa parte que ele fala sobre o nosso treinamento na casa espírita, certo, né? Gostei muito quando ele diz isso, né? E lá fora é que há prática. Mas a gente observa também dentro da casa espírita, no início que estamos ali, alguns primeiros anos, nós somos um. E deveríamos ser melhores além. E o que você vê é o contrário às vezes. Nós nos deixamos soltar como dentro da nossa própria família, né? A gente se mostra mais um pouco como é, e na casa espírita deveria ser até o contrário. A gente se portar até melhor, cada ano que passasse melhor, né? E às vezes a gente observa que a gente relaxa um pouco, cria muita intimidade e assim vai se deixando embater, como é que se diz? Um com o outro. Eu gostaria de uma opinião dele sobre isso. Eu sou da acomodação, não é? Exatamente. Então, Vera, eu acho interessante, porque nós somos espíritos extremamente compromissados, né? E a casa espírita é o local onde nós nos reunimos por ideal. O ideal nos motiva, mas cada qual trazendo os seus problemas do passado, e por isso que ali é um grande laboratório para as nossas almas. E você estava falando, vi uma frase que o Chico, certa feita, falou para nós lá em Uberaba. Ele diz o seguinte, que o mundo seria muito melhor se nós tratássemos os nossos familiares e próximos como nós tratamos as visitas. Eu achei interessante, né, que quando a gente recebe uma visita em casa, os filhos adoram, porque daí vão comer o que nunca come, o café da manhã é magistral, vai usar a melhor porcelana para receber a visita, ninguém briga, ninguém fala palavrão. Então, o Chico fala que o mundo seria muito melhor se nós aprendêssemos a tratar os nossos mais próximos como nós tratamos as visitas. Olha que interessante. Então, vocês percebam nessa frase do Chico, mostrando como nós somos camaleões, nós somos maleáveis a certas circunstâncias e interesses no momento que nós nos expomos. Quando nós não somos constantes no agir, porque nós não somos a mesma pessoa que tem no trabalho, nem sempre é a mesma que está no centro espírita trabalhando. As mesmas atividades. Tem pessoas que é assistente social fora do centro e dentro do centro. Tem gente que cuida da livraria dentro do centro e tem atividade comercial fora do centro. Como é que ele atende uma pessoa que entra na livraria do centro e como é que ele atende no balcão do seu comércio? Uma pessoa mais difícil. Então, nós percebemos que nós temos uma dualidade ainda, sempre em conflito. Por isso que é um processo de treinamento, né? Porque já é um ato muito positivo a gente se dispor a servir, dispor a ir à casa espírita, e dentro desse processo perceber que nós nunca podemos acreditar frustrações dos componentes de uma casa espírita determinante a nossa satisfação para com a doutrina. Porque muitas vezes nós acreditamos as pessoas a própria fé. E quando nos apontamos com esse ou aquele dentro de um centro, nós deixamos o centro. Ou não gostamos disso ou daquilo. O movimento espírita é formado por pessoas extremamente imperfeitas. E nós, principalmente, temos muito ainda dificuldades. E eu sei que a hora está chegando, mas tem uma imagem que certa feita foi criada, que diz o seguinte: as pessoas, quando estão doentes e vão a um pronto-socorro, elas serão atendidas de acordo com a gravidade da doença. Se a doença não demonstra um risco de morte, ela vai ser tratada e muitas vezes mandada embora. Agora, se o risco está um pouco mais sério, ou a doença é um pouco mais grave, o acidente, ela poderá ficar em observação no pronto-socorro, ou em casos ainda sérios, entra pela porta do pronto-atendimento e vai para o hospital, no ambulatório, vai ser internada. Agora,
O que acontece com aquela pessoa que está extremamente grave, em risco de morte preemente? Essa pessoa tem que ser designada para ser atendida pelos melhores recursos que o hospital tiver, onde tem os melhores equipamentos para tentar salvar a vida dela, onde a equipe médica fique 24 horas ali, senão a pessoa não vai sobreviver. Onde que é esse lugar? É na UTI. Então, na UTI, a pessoa vai ter lá o melhor atendimento, os melhores equipamentos, os melhores instrumentos, tudo. E muitas vezes vocês acham que a pessoa na UTI vai se sentir privilegiada, mais importante que os outros que estão na enfermaria sem o mesmo atendimento? Não tem lógica. A pessoa da UTI dá um tchau para o outro lá que está na enfermaria. Eu sou melhor que você, porque aqui eu tenho um atendimento melhor. O da enfermaria poderá responder para ele, não, você está aí porque você está pior do que eu. Quando nós reencarnamos, nós estamos na doutrina espírita, que é a UTI das almas. Precisam ter os melhores instrumentos, recursos, ensinamentos, interpretações do Evangelho, para que a gente tenha uma sobrevida, porque nós estamos, muitas vezes, na bancarrota da saúde espiritual, e essas reencarnações na doutrina espírita, nós estamos inseridos em verdadeiras UTIs, para que nós consigamos buscar a saúde espiritual. É isso. Lourdes, você quer falar alguma coisa? Pode ligar seu microfone agora. Pode falar, minha amiga. Sim, eu não poderia deixar. Primeiro, agradecer ao Gustavo, belíssima, né? Abordagem simples, direta e reflexiva, mas eu não posso deixar de colocar o Francisquinho nessa história. Resumo da ópera, Gustavo. Pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Palavrinhas de Francisquinho nessa história aí. E obrigada mais uma vez. Sem dúvida. Francisco de Assis. Rose. Eu agradeço muito a participação de todos. Eu agradeço ao Gustavo por estar conosco, trazer suas reflexões, que com certeza tocaram a todos nós. E todos nós possamos, né, pensar, porque com certeza essas coisas estão dentro da nossa cabeça, tocando, né, mexendo, e é para isso mesmo, né, para que a gente possa refletir, para que a gente possa sair da nossa acomodação, que muitas vezes é confortável, então que nós possamos pensar, buscarmos nos aproximar de Jesus, buscarmos nos aproximarmos mais de Francisco de Assis, como disse a Lourdes, porque com essa frase é maravilhosa, né? Pregue o Evangelho, se necessário, utilize palavras. Então, que nós possamos realmente nos abraçar esse Evangelho nas nossas ações, nos nossos pensamentos, e usar sempre esse Evangelho como a nossa bússola, que irá nos guiar nessa caminhada que todos nós, espíritos imortais, estamos realizando, buscando, como diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos, nos aproximarmos cada vez mais do Criador. Então, meus irmãos, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, e que nós possamos sempre contar com a presença generosa de todos vocês na nossa casa, que está sempre de portas abertas a trazer esse Evangelho, trazer esses companheiros que tanto têm a nos auxiliar nessa caminhada, porque estamos juntos, e juntos nós seguiremos em frente. Muito obrigado, meus amigos. E para encerrar aqui a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir à nossa querida irmã Vera Isaura. Vera, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Liga aí seu microfone, faz a nossa prece de agradecimento. Então, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, ao querido Mestre Jesus, e toda essa espiritualidade que nos envolve sempre. Agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento onde paramos
os nossos afazeres, paramos um pouco para essa reflexão que tanto nos faz bem. Agradecemos em especial ao nosso companheiro que, com tanta doçura, trouxe reflexões para que pudéssemos estar com mais confiança, mais conhecimento, mais despertos nessa caminhada. Obrigada, Jesus, nos mantenha todos harmonizados, mais reflexivos nas nossas condutas, nos nossos olhares, que possamos, a partir de agora, acrescentar um pouco mais de amor em nós. Fica conosco, querido Jesus, queridos companheiros espirituais que nos auxiliam, que todos nós possamos ter um final de semana de muita harmonia. Que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu desejo a todos um bom fim de semana, para Ana, Luz, Rosana, Vera, Dulcineia, Márcia, Carmen, Ana Nascimento, Denise, Beto, e para você, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo do coração de todos e fiquem em paz, que o Senhor continue a nos abençoar. E como nos ensina Francisco de Assis, paz e bem. Ó, um beijo para todos. Tchau, meus irmãos. Tchau, tchau. A Casa de Francisco se despede de todos vocês. Tchau, tchau, tchau.